com a mesa chamada O Papel das Misericórdias na Assistência à Saúde. Então, convoco para dirigir-se ao palco a doutora Joana Pausa Carvalho Betinho, do Instituto de História da Arte da Universidade de Lisboa. A doutora Joana concluiu o doutoramento em História da Arte em 2013 pela Universidade de Lisboa, fez o mestrado em Museologia e Museus em 2011 pela Universidade de Alcalá de Henares e a licenciatura em História, variante História da Arte, no ano 2000, pela Universidade de Lisboa. É investigadora no Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, coordenadora adjunta do Gabinete de Investigação Imaginária na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, e coordenadora do Gabinete de Investigação Misericórdia de Instituições Civilares de Assistência ao Patrimônio e Cultura na Universidade de Lisboa, coordenadora do projeto Hospitais em Portugal, Arquitetura Hospitalar em Portugal nos Abusos da Modernidade, Identificação, Caracterização e Contextualização, e presidente da Rede Ibero-Americana de Investigação em Patrimônio da Saúde e da Assistência. Nesta mesa do terceiro colóquio internacional da arquitetura assistencial e vamos falar de algo que não foi muito presente neste colóquio, que é da arquitetura assistencial da Idade Moderna. Portanto, vamos recuar nos séculos e vamos até ao século XVI, que é onde vos vou falar de uma tipologia de arquitetura assistencial que foi muito comum em Portugal e também no Brasil, e que é a Casa da Misericórdia, uma tipologia de arquitetura que se desenvolveu a partir do século XVI e que foi implementada até ao século XVIII em Portugal e no espaço ultramarino, onde Portugal esteve presente. Uma outra nota é que, para falarmos de assistência na Idade Moderna em Portugal e no espaço ultramarino, temos que falar obrigatoriamente sobre misericórdias. As misericórdias foram e são ainda hoje, que ainda estão presentes e ainda desenvolvem determinada ação no espaço social português e também aqui no Brasil, desenvolvem uma ação assistencial muito importante que é fruto de uma dinâmica institucional muito própria que se desenvolveu, como disse, a partir do século XVI. As confrarias da Misericórdia são confrarias de leigos que se organizaram sob a invocação de Nossa Senhora da Misericórdia e prosseguiram objetivos assistenciais, incluindo o acolhimento e tratamento de doentes. Estas confrarias, cuja primeira fundação ocorreu em 1499 em Lisboa, tornaram-se as mais importantes confrarias portuguesas da época moderna devido à sua rápida difusão por todo o país e espaço do além-mar, beneficiando do apoio da coroa. Estas confrarias constituíram-se no domínio da sua atividade como importantes promotoras de diferentes manifestações patrimoniais com características próprias que se relacionam com a sua natureza assistencial, com as suas devoções e com as dinâmicas confraternais. Por isso, quando percorremos os espólios variadíssimos, os espólios artísticos das Misericórdias, onde se inclui a arquitetura, podemos considerar que, vistos no seu conjunto, possuem uma identidade própria. Confirma a necessidade de construção, individualização e afirmação de uma identidade institucional, que se cria diferente das outras instituições religiosas e seculares. Ou seja, a arte e a arquitetura passam a ser utilizadas como instrumento de identidade institucional.
As misericórdias instituídas para cumprir as 14 obras de misericórdia, ou seja, com uma vocação eminentemente prática, cariça assistencial, necessitavam de um espaço construído que servisse de suporte à sua atividade. Logo após a fundação, as Confrarias da Misericórdia tiveram a preocupação de disporem de um espaço construído que lhes garantisse a implementação da sua proposta caritativa e funcional. Esta foi uma das suas primeiras preocupações e era visível no compromisso, mas também em outra documentação coeva, num movimento de ocupação de edifícios pré-existentes que ocorreu em todo o país após a instituição de cada uma das misericórdias. Raramente a instituição de uma misericórdia coincidia com a construção de um edifício. Na maior parte dos casos, foi possível identificar para o século XVI, das cerca de 260 confrarias da misericórdia fundadas neste período, cerca de 26%, ou seja, 66, ocuparam inicialmente um edifício pré-existente e que não foi construído para acolher a confraria e a sua atividade. Neste contexto, alguns edifícios hospitalares de origem medieval estão relacionados com a gênese destas confrarias. Só mais tarde, e não em todos os casos, as misericórdias promoveram uma construção de raiz com essa finalidade ou procederam a obras profundas de remodelação dos edifícios ocupados. Neste contexto, queremos destacar a Casa da Misericórdia, a arquitetura de iniciativa caritativa, incluindo o apoio e tratamento de doentes, construída de raiz com uma finalidade assistencial mais relevante durante a época moderna em Portugal. A Casa da Misericórdia, expressão coeva e generalizada na documentação de inúmeras misericórdias espalhadas pelo país, é a terminologia que melhor define a realidade arquitetónica promovida por estas confrarias, adaptando-se perfeitamente ao conjunto coerente de vestígios que podemos atualmente visualizar e analisar, e também a única que respeita à sua identidade patrimonial. Esta expressão Casa da Misericórdia, como digo, coeva da documentação de época que nos foi possível consultar, é a única que respeita a identidade patrimonial das misericórdias. É a única que representa efetivamente a realidade arquitetónica construída pelas confrarias. Dada a função para que foram instituídas, as confrarias da misericórdia tinham necessidade de um edifício que associasse vários espaços com múltiplas dimensões. Um espaço onde assistir os doentes e peregrinos, hospital ou enfermaria. Um outro, não sei se dá para apontar, hospital de enfermarias. Um outro de cariz religioso onde realizar as celebrações litúrgicas, a igreja. Um local onde os oficiais que governavam a confraria pudessem reunir, a casa do despacho. E ainda outros locais que foram surgindo na medida em que a atividade da confraria foi crescendo e se consolidando, como a sacristia e o cemitério. E outros também poderiam existir, como o arquivo ou cartório, a casa das tumbas, entre outros. Convém esclarecer que as casas da misericórdia podiam ser mais ou menos complexas e corresponder ou não a um projeto unitário. Um importante fator que contribuiu para esta realidade, que fosse tão dispar, foi o facto de muitas misericórdias anexarem hospitais já existentes e com instalações próprias, em muitos casos distantes do local onde a confraria se instalou, e por isso, nestas situações, o hospital era um edifício autónomo e não integrava o conjunto arquitetónico da Casa da Misericórdia, facto que vai condicionar as características arquitetónico-artísticas de algumas Casas da Misericórdia. Convém ainda referir que quando as Casas da Misericórdia quinhentistas integram espaços de saúde, estes caracterizam-se por serem subsidiários de uma tradição tardo-medieval evidenciada nas suas reduzidas dimensões, na simplicidade das acomodações e na multiplicidade funcional.
Todavia, a partir do século XVIII e XIX, com a alteração das práticas médicas, muitos espaços com função hospitalar quinhentistas foram remodelados e, em algumas casas da Misericórdia, durante este período, o espaço hospitalar ganha dimensão e até alguma autonomia arquitetónica, designadamente comentada em uma fachada independente, embora mantendo-se no conjunto da Casa da Misericórdia. É o que acontece aqui, na Casa da Misericórdia de Cruz. O edifício do hospital ganha uma entrada própria e uma fachada própria, neste período do século XIX. Também para a mesma cronologia, algumas misericórdias fizeram construir hospitais de raiz, enquanto edifícios independentes, mas adaptados aos postulados higieno-sanitários e biomédicos e aos princípios de funcionalidade e racionalidade do positivismo e cientificismo oitocentistas, nomeadamente à crença que o próprio hospital era um instrumento de cura. Na Casa da Misericórdia, cada espaço era considerado elemento de um mesmo conjunto. Assim, não faz sentido a utilização de designações como Igreja da Misericórdia, Igreja e Hospital da Misericórdia, Igreja e Consistório da Misericórdia, Igreja da Misericórdia e anexos. Expressões que nunca aparecem na documentação e que são aplicadas aos edifícios com um uso generalizado em monografias, roteiros turísticos, inventários patrimoniais e até trabalhos académicos. Vários são os motivos porque esta nomenclatura se consolida e permanece em uso. O primeiro que queremos destacar é o modo como a investigação tem sido feita até ao momento. Os estudos mais aprofundados são quase sempre monográficos, relativos a uma confraria concreta, e os estudos regionais, designados demasiado específicos, não permitem uma visão de conjunto e uma generalização dos conceitos. Outro aspecto fundamental remete para as intervenções que os edifícios foram sofrendo, desde alterações arquitetónicas a crescentes e demolições, poupando as igrejas, lhes atribuíram uma configuração diferente da primitiva, perdendo-se a memória da função assistencial e administrativa. O que sobressai e se mantém é a função religiosa, pelo sagrado da sua natureza e pelo estatuto alcançado por este tipo de edifícios. É o que acontece aqui em Mogadouro. Este é o edifício atual, este é o edifício antigo. Aqui vemos a mesma igreja que está na foto de cima, que ao lado, anexo, tinha um edifício que servia de casa do despacho e do hospital. Portanto, inicialmente, havia um conjunto arquitetónico de igreja e edifício com função administrativa e assistencial, que tinham então a função do conjunto de Casa da Misericórdia. Este edifício foi demolido e com a demolição ficou apenas e isoladamente a igreja, o que desvirtua o conceito da Casa da Misericórdia, porque é apenas um único edifício de cariz religioso. E, portanto, aqui perdeu-se a memória do que era o conjunto da Casa da Misericórdia, ficando apenas a igreja e assim justificando a designação que aparece em muitas monografias e aparecem em muitos trabalhos académicos de Igreja da Misericórdia, que não é o que corresponde ao conceito inicial abordado nestes edifícios. No nosso entender, este tipo de referências, portanto, Casa da Misericórdia, Casa da Misericórdia não, Igreja da Misericórdia, Casa do Despacho, Igreja e anexos, que olha para os edifícios das confrarias da Misericórdia e individualiza cada um dos espaços que o compõem, não corresponde à realidade arquitetónica das Misericórdias, quer ao nível do modo como os edifícios são concebidos e organizados, como da consciência que existia sobre estes espaços e que está expressa na documentação coiva. E este parece-me, e foi um fator decisivo, tem sido um fator decisivo das minhas investigações, aquilo, ou a expressão, ou aquilo que transmite a documentação, que ainda é abundante para o século XVI no contexto das Misericórdias portuguesas e que nos permite ter uma consciência do entendimento que à época existia destes edifícios
e de como eles eram entendidos. Portanto, a consciência de que os espaços e a sua representação na documentação parece-me um fator importante e é um fator decisivo neste estudo. Funcionalmente, não existia uma hierarquia dos espaços, embora se possa considerar a existência de uma hierarquia simbólica, onde se destaca a igreja com óbvias repercussões arquitetónicas. Esta relação de conjunto era reforçada por ligações funcionais entre os vários espaços existentes no interior dos edifícios e pela concepção volumétrica homogénea do conjunto edificado. Optar pela designação Casa da Misericórdia não constitui um desprestígio ou uma despromoção para os edifícios das Santas Casas, mas antes a promoção da sua identidade patrimonial, embora estejamos conscientes que isto implica uma mudança de paradigma. E tem sido difícil, pessoalmente posso testemunhar, tem sido difícil a implementação desta terminologia, que é, como digo, uma terminologia que respeita a identidade patrimonial das misericórdias, mas que é vista como uma forma de desprestígio da instituição e que não corresponde a uma mudança de vontade, de mudança de designação a que os edifícios são sujeitos. A Casa da Misericórdia caracteriza-se igualmente pela ausência, em muitos dos edifícios primitivos, de elementos que identifiquem num âmbito tipológico concreto, nomeadamente como edifício religioso, e pela exibição de uma lógica de arquitetura civil na organização das volumetrias e fachadas exteriores, que inclusivamente contraria esta classificação. Habitualmente, e porque se opta pela visão individualizadora, consideramos a arquitetura produzida pelas misericórdias como arquitetura religiosa, e é assim que ela está referenciada em alguns inventários patrimoniais, está identificada como tipologia de arquitetura religiosa. No entanto, a existência de uma igreja no contexto dos edifícios das misericórdias deve ser encarada no âmbito assistencial, ou seja, as ações religiosas e culturais promovidas por estas confrarias as ações religiosas e culturais promovidas por estas confrarias e que tinham como cenário a sua igreja integravam-se no foro do cumprimento das obras de misericórdia, nomeadamente enterrar os mortos e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Assim, a classificação tipológica que melhor se adapta à Casa da Misericórdia, dadas as suas características, é a de arquitetura assistencial e, subtipologicamente, da arquitetura da saúde, pois um edifício, por integrar uma capela, não passa a ser automaticamente um edifício de arquitetura religiosa. E este é um ponto que eu também gostava de destacar. Um edifício, por ter uma capela, não se torna automaticamente e tipologicamente um edifício de arquitetura religiosa. Se pensarmos, por exemplo, nos palácios, em palácios residenciais dos séculos XVII e do século XVIII, também têm capelas. E porque têm capelas, não se tornam destes palácios e arquitetura religiosa, continuam a ser arquitetura civil. E é esta transposição de mentalidade que eu também gostava que ocorresse para o caso das Santas Casas. Que se considerasse que por ter uma igreja não é um edifício de arquitetura religiosa. A igreja existe no contexto assistencial e só assim o podemos entender no âmbito das misericórdias. Só no contexto assistencial é que estas igrejas existem. Para concluir, a leitura da documentação quinhentista referente às misericórdias e a visita a mais de 2 centenas de edifícios que pude fazer durante a minha investigação, que tenho feito ao longo destes anos sobre as misericórdias, já tive a oportunidade de estar em cerca de 200 edifícios, pertencentes a estas confrarias, e a análise e cotejo de plantas, da organização espacial e dos elementos arquitetónicos existentes possibilitam-nos um entendimento da arquitetura das misericórdias diferente do exposto até ao momento por autores que abordaram esta temática.
Assim, propomos a terminologia Casa da Misericórdia para se designar os edifícios promovidos pelas Confrarias da Misericórdia no contexto da sua atividade caritativa e que consubstanciam a arquitetura construída com uma finalidade assistencial mais relevante durante a Idade Moderna em Portugal. A Casa da Misericórdia pode ser definida conceptualmente por um conjunto arquitetónico composto por vários espaços essenciais ao desenvolvimento da atividade assistencial promovida pelas Confrarias da Misericórdia e à própria gestão e cotidiano das confrarias. O conhecimento, divulgação e valorização do património arquitetónico e dos espólios artísticos das Confrarias da Misericórdia, incluindo o respeito e a promoção da sua especificidade artística, merecem uma atenção redobrada. Desta forma, definindo conceptualmente o objeto de estudo e recentrando as questões de análise, podemos contribuir para a valorização deste património arquitetónico e dar um contributo para a consolidação do campo de estudos de História e Património da Saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Joana Pinho, pela sua apresentação. Nós já vimos trabalhando já há alguns anos, né, em conjunto, também nesse tema das misericórdias. E a doutora Joana, desde o seu doutoramento até o presente, né, tem ampliando esses estudos acerca das casas de misericórdia. E aí eu gostaria que ela explicasse um pouco sobre essa questão, porque com algumas curiosidades também, né, em relação a essa terminologia, se ela se prende apenas ao século XVI e ao Portugal continental, ou se ela percebeu que isso também abrange já as misericórdias do século XIX, que, como ela mesma falou, né, são misericórdias que muitas foram construídas já com seus hospitais de raiz, já dentro de uma outra configuração, e que a gente encontra mais relação com as misericórdias brasileiras, né? Talvez a exceção da misericórdia da Bahia, que nós tivemos a oportunidade de visitar, né? Que é a atual Museu da Misericórdia da Bahia, a Elizabeth, a Márcia também tiveram a oportunidade, né, de visitar, e eu acredito que seja o único remanescente mais antigo deste modelo de misericórdia, ainda num padrão claustral, né, de um modelo um pouco mais similar a esse que a doutora Joana apresentou aqui. Eu gostaria que ela comentasse alguma coisa para iniciar a nossa discussão e depois abrir para a plateia para que possa fazer algum questionamento. Esta designação é uma designação de origem, portanto é uma designação que remete para o século XVI e para a origem das misericórdias portuguesas. É uma realidade que se mantém em uso até ao século XVIII, embora o século XVIII, com as suas mudanças estéticas, nomeadamente a implementação do barroco, acabe por transformar também um pouco os edifícios e a forma como os edifícios são concebidos, dando maior destaque quase sempre às igrejas, e temos como exemplo paradigmático das casas de misericórdia do século XVIII a Casa da Misericórdia de Viseu ou a Casa de Misericórdia de Mangualde, em que temos efetivamente umas fachadas principais ladeadas por torres, muito mais ao modo do que são as tipologias de fachada da arquitetura religiosa, conventual e paroquial, e que se implementam a partir do século XVIII. Portanto, a designação Casa da Misericórdia, como digo, é uma designação de origem, esteve em implementação até ao século XVIII. A partir do século XVIII, tudo se modifica, e modifica-se porque também se modifica a prática médica e assistencial. Passam a existir, a partir do século XVIII, muitas outras tipologias de instituições assistenciais, e elas próprias desenvolvem as suas tipologias arquitetónicas correspondentes. Portanto, há uma multiplicação institucional que também tem repercussão na arquitetura. E, portanto, a partir do século XIX, os hospitais ganham uma independência relativamente às misericórdias e passam a ser construções autónomas, também devido à necessidade de serem edifícios de maiores dimensões.
Na Casa da Misericórdia, os espaços hospitalares, como eu disse, vêm numa tradição tardo-medieval, ou seja, de edifícios de pequena escala, com capacidade para meia dúzia de camas, e quando digo meia dúzia, é mesmo meia dúzia de camas, não têm capacidade para muito mais do que uma dezena de camas, portanto, da tradição do que eram os hospitais medievais. E, portanto, esta concepção de hospital ou de espaço hospitalar acaba por se modificar no século XIX, o que implica que os edifícios sejam construídos com muito maior pujança arquitetónica e então individualizam-se face à arquitetura das Misericórdias. Relativamente ao Brasil, efetivamente a Casa da Misericórdia da Bahia é a única remanescente que se pode integrar nesta tipologia de Casa da Misericórdia. Os restantes são já edifícios do século XIX, muito ao modo pavilionar, que já têm outra concepção de base que não a concepção da Casa da Misericórdia. Portanto, um período em que os hospitais ganham autonomia face às Misericórdias e começam a ter também uma autonomia arquitetónica que não tinham até à altura, porque, como eu disse, estavam muito dependentes de concepções que ainda eram concepções medievais. Muito obrigada pela resposta. Professor Renato. Obrigado, Joana, pela sua palestra. Agora que, pelo que vocês falaram agora, eu não tinha essa noção de a Santa Casa de Misericórdia ser de um jeito até o século XVIII, a partir do XIX. Aí eu estou me lembrando do Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro, então, aconteceu isso. Era uma construção única até 1840, mais ou menos. Né? Depois eles fizeram... Então você tinha igreja, que ainda está lá até hoje, e tinha um pequeno hospital acoplado a essa igreja. Né? Sobrou muito pouco desse primeiro hospital, mas era uma construção, não sei se era uma construção única, mas havia uma... Eles estavam muito próximos, eram edifícios próximos. E aí, a partir de 1840, eles fizeram um novo edifício, né, pavilionar, como você falou, né, e em 1860 acrescentaram ainda mais 2 alas, tanto para frente como para trás. E hoje a gente repara que são 2 edifícios separados, realmente. O hospital, cuja fachada é muito semelhante ao do Porto, agora eu toquei da Santa Casa do Porto também, aquele frontão, aquelas colunas. E você tem a igreja ali no ladinho, na subida da antiga ladeira da Misericórdia. Você conhece? Não. Pois é, sempre. Conheço por fora só, por dentro não conheço. Mas eu fiz uma apresentação para aquele NHH, né, sobre a Santa Casa do Riso, acho que você viu, né? E aí sobrou a ladeira da Misericórdia, agora vai dar no nada, porque antigamente dava no Morro do Castelo. Né? E o Morro do Castelo foi demolido, então a ladeira acaba simplesmente de uma hora para outra. Então, muito interessante. Eu vou falar isso nas minhas aulas agora, meus alunos. Muito obrigado, Joana. Pois, no Brasil há muito poucos exemplos que ainda subsistem, que não tenham sido alterados, como é o caso da Bahia. E, portanto, a existência de 2 edifícios, como o que relata, é muito comum, porque também em Portugal, a partir do século XIX, é muito comum. Professora Joana, a minha questão é uma acréscimo da questão do professor Renato. Meu trânsito por Portugal, pelo conhecimento das repúblicas, dos países onde Portugal conquistou, vamos dizer assim, né? Inclusive o Brasil. No meu entendimento, eu gostaria que a professora Joana, que é uma profunda estudiosa do assunto, pudesse esclarecer todo esse processo das misericórdias que depois passam para os hospitais, por exemplo, o hospital psiquiátrico lá do Porto, que nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo lá, quando nós tínhamos em Portugal fazendo pós-doutorado, né? E nós passamos 6 meses em Portugal.
eu comecei a introjetar e compreender um processo que a própria história de Portugal, da qual eu tenho também alguns elementos, e a história do Brasil, muitas vezes não citam, né? É que a mudança do regime monárquico para o republicano mudou o foco e a metodologia da implantação de hospitais, sejam eles psiquiátricos ou não. Por quê? Porque a professora Joana poderá confirmar, professor, eu posso estar equivocado, porque eu fui, vi, visitei, conheci, li história de Portugal, história do Brasil e tal, né? Dentro daquela época do pós-doc. E nós vivemos muito, né? Visitamos muita coisa em várias cidades portuguesas, inclusive em Faf, onde se vê aquele famoso hospital, né, que foi totalmente modificado com a evolução da tecnologia da medicina também, né? Então, essa mudança de regime de monárquico para republicano muda o foco do governo em relação às questões da religião. Por quê? Porque na época do Império, na época da monarquia, não era difícil a relação do hospital com o palácio da monarquia. Então, através das igrejas, né, da religião católica, houve então essa fusão, e aí a própria religião católica, por isso que se usa misericórdias, né, as misericórdias sempre atentando para o acoplamento do hospital à igreja. Então, essa mudança me fez refletir que foi exatamente em função do regime monárquico passar para o regime republicano. Mas a professora Joana, que é uma profunda estudiosa, décadas de estudo, né, professora Joana, ela pode explicar melhor para ver se eu estou certo ou estou equivocado. Sim, houve uma mudança, nomeadamente uma mudança que também teve repercussões no património das misericórdias. E é muito interessante perceber que nos finais do meados do século XIX e entre os inícios do século XX, portanto, entre a extinção das ordens religiosas em 1834 e a implantação da República em 1910, durante este período, muitas misericórdias perderam os seus edifícios originais, acabaram por abandoná-los, por cedê-los, alguns por vendê-los, alguns por demoli-los, para aproveitarem, por exemplo, conventos extintos para instalarem a sua ação assistencial. Portanto, este período foi um período que implicou com a questão institucional, como referiu o professor Ronaldo, mas também com questões patrimoniais. E é muito importante pensarmos este período e revermos todas as concessões que foram feitas em termos patrimoniais e como as misericórdias abandonaram o seu edifício primitivo, portanto, dando a entender que em termos de memória não seria assim tão relevante, em termos de memória histórica e fundacional do edifício não seria assim tão relevante, para o abandonarem em função de adotarem novos edifícios para a sua atividade assistencial. Portanto, o que levou a que muitos, como disse, tivessem sido demolidos e outros tivessem passado por outros usos. Por isso nós temos hoje em dia edifícios de misericórdias que no século XVI eram casas da misericórdia e que a partir do século XIX e do século XX passaram a ser teatros, passaram a ser sedes de juntas de freguesia, passaram a ser farmácias, passaram a ser livraria não, mas sedes de partidos políticos. Numa cidade de Portugal, numa igreja católica, não sei se estava acoplado ao hospital, que se transformou numa livraria. Foi no Porto Sibéria. Que cidade foi essa, lembra? Não era da Misericórdia. Não era da Misericórdia. Mas para dizer que este período histórico foi um período que teve muito impacto na vida das confrarias, não só institucionalmente, mas também em termos patrimoniais. A professora Márcia quer fazer outra.
gostei muito de ver todo esse contexto que você apresentou, com essa quantidade e essa informação de que essas confrarias, mais de 200 confrarias, e que a Santa Casa, ela não é aquela imagem que a gente tem de um modo geral, a Santa Casa de São Paulo, esse prédio do porte que é hoje, né, que muitos de nós vão pensar que ela surgiu dessa forma. No Brasil você tem uma sequência de implantação de misericórdias. Há uma disputa de São Paulo com Santos com Olinda, qual teria sido a primeira, né, a ser construída no Brasil, e a cada século você vai ver a implantação até o século XIX, e a maioria dessas santas casas, quando elas surgem, são construções toscas. Quando a gente vai para os documentos de província ou outro, você vê a doação de um terreno ou de um imóvel inicialmente, onde se instala uma pequena enfermaria perto de uma igreja. Também desse tipo da ordem de misericórdia, que é dar de comer, cuidar do doente, né? Os pobres, e cuidar do doente, ela vai gerar exatamente essa enfermaria junto do hospital. Então, é muito importante isso. Acho que a de Maceió, ela surge no século XIX, é uma das últimas. Né? Mas é um prédiozinho lá. Esse prédio que está todo desfigurado em Alagoas, que tem Penedo também, tem uma Santa Casa de Misericórdia. Ele já é do início do século XX. Essa intervenção que foi sofrendo. O prédio original nem era ali. Acho que Rio de Janeiro era no Morro do Castelo primeiro, né? Ainda é. Mas aí foi uma construção que depois foi se modificando, ampliando. Ela vai adquirindo também esse conhecimento sobre a assistência que vai acontecer na Europa e tudo mais, que vai sendo incorporado. Então, eu acho que isso também é uma questão importante. Eu gostaria que você falasse um pouco, a Santa Casa, para ter o ponto que tem, significa que você tem uma população aumentada para justificar aquela demanda. E, inicialmente, você tem elas muito menores. Né? Quando a gente vê a questão do Hospital de que chegou a 9.000 pessoas lá dentro, ele não foi assim desde o início, ele foi crescendo porque as pessoas vão saindo todo para as cidades mais importantes, você vai gerando essa demanda. Então tem uma relação com o desenvolvimento também, né? O fluxo da Revolução Industrial, toda essa passagem do tempo que vai acontecendo ao longo dos séculos, e essas instalações vão se modificando. Como acontece hoje também. Vende, troca, compra outro terreno, muda, só que os contextos são diferentes. Então seria legal se você puder falar um pouco sobre isso. Sim, efetivamente, as misericórdias vão se desenvolvendo e crescendo em termos de atividade ao longo dos séculos. Também tem que ver não só com a questão do número de população que atendem, mas também dos rendimentos que vão tendo. As doações que vão tendo, as esmolas que vão podendo recolher e o património que vão podendo acumular. Quanto mais património têm, mais pessoas podem atender, melhores edifícios podem construir e maiores, com mais condições. E, portanto, nós não podemos esquecer que as misericórdias nascem em 1498, ainda no século XV, que é um século de profundas mudanças em termos assistenciais. Há nesse período uma reforma da assistência que culmina com a constituição das Casas de Misericórdia, mas é uma reforma da assistência que vem desde finais da Idade Média até aos inícios da modernidade. Portanto, as misericórdias são instituições modernas, porque têm um princípio de atuação que lhes permite atender não só os confrades, mas também as populações exteriores à confraria, portanto, aqueles que não são confrades. E isto confere-lhe uma característica moderna, portanto, diferente das instituições medievais que atendiam apenas os confrades, portanto, aquelas pessoas que faziam parte da instituição
e não acolhiam os externos. Portanto, essas instituições medievais, há uma evolução relativamente às misericórdias. Portanto, as misericórdias são instituições modernas devido a esta dupla ação que têm, mas são instituições que dependem muito ainda de um conceito medieval, que é o conceito da assistência. E, portanto, a assistência está muito presente e muito vinculada à ação das misericórdias. E esta assistência é ainda uma assistência de cariz medieval. Portanto, com edifícios, por exemplo, como eu referi para o caso das enfermarias das Casas da Misericórdia, com capacidade para meia dúzia de 6 a 10 camas de internamento. Portanto, são instituições que estão muito vinculadas ainda ao período medieval, mas que, claro, à medida que o tempo vai passando e que se vão conseguindo acumular mais capital, mais rendimentos, vão podendo também reformular os seus edifícios. E depois também a mudança médico-sanitária, não é? Também que começa a conceber os edifícios hospitalares ou para a prática hospitalar de diferente forma. E, portanto, isso também vai permitir que os edifícios tenham uma evolução relativamente aos primórdios, à origem das Santas Casas. Trazendo só o contexto aqui de Belém, né, que a gente vem estudando, aí dá para entender um pouco também a ampliação desse papel da assistência, né, das misericórdias, e aquilo que a doutora Joana falou sobre a questão dos locais, né, das sedes. Né. Aqui no Pará, a misericórdia se instalou no bairro da Campina, ainda no século XVII, uma pequena sede, né, com uma pequena enfermaria, e aí depois ela foi diante de um panorama de assistência em que o governo ele não provinha, ele não era responsável, né, pela assistência à saúde, ele no máximo dava alguma ajuda a essas instituições de caridade, né, a essas instituições de irmandade, para que fizesse o papel que o Estado não fazia, né? Então, depois ela conseguiu, o Frei Caetano Brandão, que era um frei lá de Braga, de Portugal, né? Ele veio para cá, para o Pará, e criou um hospital chamado Hospital da Caridade, que fica lá no núcleo pioneiro, que vai ser da nossa visita amanhã. É um hospital que não existe mais, mas ele ficava ali do lado da Casa das 11 Janelas. E era um hospital que respondia a várias atividades, né? Atendia doentes de várias especialidades. E então o Frei Caetano criou o hospital a partir de esmolas, né? Ainda no final do século XVIII, e depois a Misericórdia conseguiu administrar, passar a ser a administradora do hospital e tornando-se então o hospital da Santa Casa de Misericórdia. E esse hospital ele ficou atendendo pacientes aí até a criação do hospital atual em 1900, né, que foi inaugurado em 1900, já no início do século XX. Mas a Misericórdia ela era responsável por várias questões. Por exemplo, vários sanatórios de Belém eram administrados pela Misericórdia, né, os sanatórios para tuberculose, os sanatórios, né, para o sanatório do Tucunduva, né, que era para leprosário do Tucunduva. Eles administravam várias instituições, inclusive cemitérios também, porque era daí que eles extraíam muitas fontes de renda. Então, o cemitério da Soledade, né, ele tinha um dos quadrantes, era designado para a Santa Casa de Misericórdia, eles faziam a responsável pelos enterramentos também, então tudo isso era fonte de renda. E também aqui, pessoas abastadas, né, que deixavam as suas heranças para a Misericórdia. A gente conseguiu identificar um mapa, né, de uma série de terrenos da Misericórdia ali no bairro do Guamá, né, no entorno do atual bairro do Barreto. Eram muitos terrenos que pertenciam antes à Misericórdia, tinham sido doados e tal, e depois foram ocupados, né. Então, às vezes, a Misericórdia recebiam também casas particulares, e as quais elas alugavam. Lá no Rio de Janeiro a gente vê, tem várias, né, que tem o nome da Misericórdia em cima, que são casas que são usadas para oferir rendas, né, para a Misericórdia.
E a situação deve, só tentando dar um panorama muito geral, né, das misericórdias no Brasil, o que acontece é que algumas ainda se mantêm como irmandades e outras se tornaram hospitais já associados ao serviço público. No caso do Pará, ela só se manteve porque ela se transformou numa fundação ligada ao governo do estado do Pará. Né? O que não aconteceu, infelizmente, com a Santa Casa de Manaus, que acabou se perdendo completamente, se destruindo completamente, porque não conseguiu ter esse tipo de subsídio, né? Esse tipo de mudança na estrutura. E a gente vai ver outras Santas Casas, Santa Casa de São Luís, Maranhão, por exemplo, que continua em atividade. Cada vez que a gente viaja, a gente vai conhecendo uma Santa Casa no local. Em Santas Casas, Santa Casa de São Paulo, no Centro Márcia, né, que é um hospital muito bonito, muito complexo. Né? E a Santa Casa do Rio Grande do Sul, que eu citaria como um modelo de preservação da memória, né? Porque em Porto Alegre, porque é um espaço belíssimo, que eles têm todo um centro cultural, que tem um centro de documentação, eles têm um museu criado, né, da Misericórdia. Então é um trabalho muito intenso, né, que se faz na valorização desse legado da misericórdia, além do hospital que funciona também atualmente. Então o papel das misericórdias no Brasil é um papel muito importante e que se mantém hoje, né, com muito valor. Né? E quando a gente teve a oportunidade de fazer o pós-doutorado no âmbito da pesquisa do Pacífico, né, que gerou o livro, coordenado por mim, pelo professor Renato, né, do Hospital de Saúde no 800, né, e a gente pôde mostrar a importância das misericórdias também no século XIX, no Brasil e em Portugal, e com aquela questão do retorno dos chamados brasileiros de torna viagem para Portugal, né, os portugueses que vieram para o Brasil, e alguns deles tiveram sucesso e retornaram para suas cidades de origem e lá construíram muitos hospitais da misericórdia já no século XIX, e aí a gente tem toda uma nova história, né, da misericórdia no Brasil, no mundo lusófono, dizendo assim de uma maneira mais geral. Bem, eu vou passar a palavra agora para a professora Elizabeth, que pediu, aí a gente encerra as intervenções nessa mesa, né, para depois passar um breve intervalo antes da próxima mesa. Bom dia, obrigada pela palestra, já interessantíssima, mas assim, vimos todas essas intervenções e as suas respostas. O que me vem à cabeça, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como essas misericórdias e posteriormente esses hospitais do século XIX, se você considera que eles respondem a uma demanda da cidade. Né, quando vocês falaram, né, dessa trajetória urbana e que isso foi se modificando, você chegou a comentar a questão própria das demandas higienistas que foram sendo impostas, os hospitais ficaram, né, começou a se tornar um hospital um pouco mais complexo. Mas você também mostrou esse programa arquitetônico do século XVI, é isso, né, que se manteve igual. E eu pergunto se essas instituições e, consequentemente, seus edifícios e seus programas de necessidade, se não são uma resposta do seu tempo. Né? Então, a pergunta é como eles se inserem como um programa urbano nesse desenvolvimento da cidade. Né? Sim, portanto, em cada momento histórico, aquilo que existe como arquitetura desenvolvida e implementada responde a um programa social, portanto, a uma necessidade social. E estes edifícios que inicialmente foram construídos pelas misericórdias respondiam também a essa necessidade. E por isso é que nós temos, no século XVI, cerca de 250 misericórdias, localizadas nas sedes de concelho da época. Portanto, com exceção de algumas regiões do país
que eu mostrei no mapa, o mapa que mostrei num dos primeiros slides. Vou começar a ver, está aqui. É um mapa muito expressivo, é um mapa que nos mostra a localização geográfica das misericórdias, portanto, com exceção dos concelhos atuais. Portanto, isto são os concelhos atuais, a delimitação dos concelhos atuais, mas vemos que elas estão, por exemplo, aqui nesta zona do Alentejo, elas estão uma por concelho, mas, por exemplo, aqui nesta zona já do distrito de Porto Alegre, há mais do que uma por concelho, portanto, porque correspondiam aos antigos concelhos, que eram muito mais, as chefes de concelho eram muito mais do que são agora atualmente. Portanto, cada misericórdia funcionava no concelho e tinham esta cobertura geográfica. Portanto, o país estava coberto por misericórdias que atuavam a nível local e que respondiam a uma necessidade que era uma necessidade local. Porque nestes locais poderiam existir pequenas confrarias que atendiam os seus confrades, mas não existia nenhuma instituição que atendesse a população em si mesma. Portanto, as misericórdias vão fazer isso. Vão atender além dos confrades, vão atender a própria população, os mais necessitados desta população. E por isso é que este fenómeno teve tanto sucesso, digamos assim, e por isso é que num século conseguimos esta cobertura geográfica, o que é notável, apenas num século, apenas em 100 anos, porque elas respondiam a uma necessidade que era uma necessidade premente, uma necessidade local. E isso permitiu que cada local, cada sede de concelho da época, quisesse fundar a sua misericórdia para poder ter esta estrutura assistencial que desse resposta às necessidades do período, que já são umas necessidades diferentes daquelas que existiam no período precedente. Já temos o movimento das descobertas, já temos o movimento da população, também de muita população que saía das zonas rurais para as zonas urbanas. Portanto, um aumento da população urbana permite também um aumento da maior pobreza urbana e, portanto, estas populações necessitavam de agentes de assistência e é isso que as misericórdias vão fazer. E, portanto, vão responder às necessidades do período e dos locais e vão se desenvolver em função destas duas dimensões. E nesse sentido, ela pode ser considerada como uma instituição que demonstra, que simboliza, vamos dizer assim, a importância da cidade, a modernização da cidade? Sim. Porque as misericórdias são também um fenómeno urbano. Sim. Portanto, sendo um fenómeno urbano, mas existindo em zonas rurais, quer dar uma dimensão mais urbana a estas zonas rurais. Precisa ter. Exatamente. E também uma dimensão muito interessante que tem que ver com esta questão da urbanidade é o local onde as misericórdias se instalavam em termos de localização urbana. Elas privilegiavam sempre zonas de prestígio onde existisse a dimensão do poder político e a dimensão do poder religioso. E, portanto, encontramos muitas vezes as misericórdias localizadas em praças junto à Igreja Matriz, em praças junto ao Pelourinho, em praças junto à Câmara Municipal. Portanto, locais que não eram locais afastados do centro urbano, não eram locais periféricos, mas eram locais altamente centrais, onde se exercia o poder, seja ele civil ou religioso. Só uma coisa, Maria, para as duas. É importante a gente ver a relação da abertura dos povos no Brasil com o papel das casas. No caso, até você falando dessa política revolucionária que aconteceu realmente na Segunda Mundial sobre a assistência. No Brasil você tem uma situação estratégica que é a necessidade dos navios chegarem e para a defesa, né, dos que chegavam doentes, o isolamento, as epidemias. Então você vai ver na documentação também que algumas santas casas elas estão aí nesse período, elas se desenvolvem. Então, você tem até um valor sobre o passe do navio como doação, né, do passe dele.
Essa parte eu acho que é muito importante no Brasil. Eu ia levantar mais uma questão lógica sobre isso, mas eu resolvi deixar para depois da palestra do professor Renato. Essa questão das Porque vai ter epidemias, Brasil pelo meio. a questão das epidemias, como a professora Márcia falou, foi muito importante para o desenvolvimento, principalmente dos novos hospitais, né? Aqui em Belém, o novo hospital da Santa Casa, o novo hospital da Beneficente Portuguesa, eles foram criados a partir da necessidade da segunda metade do século XVIII, né, da XIX, das epidemias, várias epidemias, né, que aconteceram e houve essa necessidade de ampliar. E aí ele já muda essa lógica que a professora Joana falou, né, as misericórdias já saem desse local mais central e passam a adotar terrenos maiores, já em busca, né, dessa tipologia higienista, pavilionar, e já em terrenos que tivessem condições sanitárias mais adequadas, em terrenos mais altos, é aquilo que a gente vai ver na nossa visita de amanhã. O núcleo Santa Casa, aí está toda a lei aqui. Se alguém quiser saber da misericórdia, Estão reclamando aí que deveriam ir para as duas visitas, todo mundo, todos. não, Mas ainda é difícil ninguém vai aguentar, ninguém vai Dá o aguentar. tempo. Você está fazendo muito bem a propaganda da sua visita. Não, eu falei primeiro da visita do núcleo pioneiro, do núcleo Santa Casa. Gente, então muito obrigada. Vamos dar um intervalinho rápido, uns 15 minutos, para depois voltar na cidade.